Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Hoje nós vamos falar dos cuidados com a saúde mental na gestação. E para dar uma aula para a gente hoje aqui, para trazer ensinamentos, o seu carinho, o seu carisma, nós estamos recebendo também, com todo amor, ele que é psiquiatra, que é apresentador do programa Jesus e o Logos, palestrante, divulgador da doutrina espírita. Nós estamos falando de Aldeniz Leite. Meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso de receber você mais uma vez no Dualidade. Que satisfação, é uma alegria para todos nós. Para mim também, com certeza. Aldeniz, esse tema, cuidado com a saúde mental na gestação. Quais seriam, assim, os primeiros alertas que toda mulher que se vê, né, gestante precisa já de imediato tomar cuidado? Eu colocaria num ponto assim geral que ela deve perceber que não deve se transformar numa Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha fica muito bacana nas telas de cinema. Nós somos criaturas com variados sentimentos, diversas emoções, pensamentos, crenças, concepções pessoais e, no momento em que se instala a gestação, muitas alterações nesse ponto se estabelecem. Mudanças rigorosas no campo hormonal, mudanças no campo social, de relacionamento, da imagem corporal e da mulher como um receptáculo de uma nova vida. Tudo isso pode gerar estimativas mais exageradas, expectativas muito mais fortes, sobrecarga muito mais intensa e, por vezes, gerar alterações de natureza emocional, psicológica, que podem redundar em transtornos psiquiátricos. Então, o alerta que eu dou, já que você me perguntou dessa forma, seria não se transformar em supermulher, considerar-se alguém que frequentemente precisa de ajuda, apesar de naturalmente dar conta das suas demandas, das suas necessidades, mas nunca se esquecer de repartir necessidades e pedir ajuda. Ah, tá, você está falando Mulher Maravilha no sentido de continuar até fazendo tudo que ela já fazia antes, mas lembrar que agora tem um ser dentro dela que ela precisa alimentar, vivenciar pelos dois. Sim, porque o conceito de Mulher Maravilha é aquele conceito assim de que a mulher é imbatível em todos os aspectos. Eu vejo muito isso em psicoterapia. Ela diz assim: eu preciso dar conta, não posso falhar, preciso que as pessoas percebam que eu vou até ao máximo do meu desempenho. Isso não é bom. Nós precisamos saber dividir as tarefas, buscar apoio quando necessário e ser autêntico em dizer em dado momento: olha, isso aqui eu não estou conseguindo, você pode contribuir comigo, pode ajudar a repartir tarefas. Isso é muito importante, porque quando a gente quer dar conta de tudo, achando que está sozinha naquele momento derradeiro das grandes necessidades, nós nos atropelamos e às vezes sofremos muito com isso. Entendi. Hoje em dia, parece que muitas das gestantes possuem também esse transtorno mental. Por que isso acontece? Isso acontece justamente por esses vários fatores que eu citei. A mulher é muito mais sensível a esses aspectos. Aliás, eu costumo dizer que nós, homens, temos um grave prejuízo em relação às mulheres, né? E é uma verdade isso. Os estudos mostram isso. Os indivíduos do sexo masculino têm muito mais dificuldade de expressar emoções, buscar ajuda, por exemplo, psiquiátrica, dizer que realmente estão sofrendo em algum ponto. A mulher é muito mais honesta, a mulher é muito mais franca nisso. Ela conta muito mais as suas emoções, ela exprime seus pensamentos, sentimentos com muito mais clareza, com muito mais verdade. O homem esconde mais. Então, por esse nível de sensibilidade maior, tendo naturalmente no campo da maternidade essa expressão de sensibilidade, ela se torna muito mais vulnerável a esses fatores de natureza psiquiátrica, depressão, ansiedade, medos, fobias. Consequentemente,
O que é que está envolvido aí? Fatores hormonais, por exemplo, na depressão pós-parto. O nível de estrogênio, que é um hormônio importante presente na gestação, cai abruptamente. E esse hormônio tem uma ligação íntima com fatores de neurotransmissão cerebral, noradrenalina, serotonina, dopamina, que produzem humor. Então, essa variabilidade hormonal pode ser um comprometimento. Fatores de demanda, cuidar de um novo ser, necessidade de vínculo mais próximo com familiares que nem sempre são tão compreensivos em muitos aspectos. Comprometimento conjugal, às vezes um relacionamento difícil com o cônjuge interfere bastante. Todos esses fatores estão envolvidos na maior vulnerabilidade a ter transtornos psiquiátricos. Que aí está incluso depressão, ansiedade, ou talvez até o medo, a síndrome de algumas Sim, coisas. exato. Então, por conta até do tipo de relacionamento e dessa conversa interna com ela mesma. Exatamente. Por exemplo, existe um transtorno muito evidente que ocorre em praticamente 80 a 85% das mulheres. Chama-se disforia pós-parto. O que é a disforia pós-parto? É quando, lá pelo 3º, 5º dia de puerpério, a mulher começa a ter choro fácil, uma sensação de impotência, uma sensação de maior hostilidade contra os familiares, começa a discutir mais, reclamar mais, contestar demais, começa a ter alterações de repouso, de descanso mental, um nível de ansiedade muito maior, labilidade emocional, ora alegria, ora tristeza. Por que isso? Por aquela demanda que ela não estava habituada. Isso pode perfeitamente ocorrer. Isso ocorre praticamente em 80% das mulheres. Então você vê que essa expressão de sentimento, essa força emocional que está presente na mulher aparece bruscamente nesse período. Então a mulher tem muito mais suscetibilidade a demonstrar esse fenômeno emocional, particularmente no puerpério. Denise, a saúde física deve ser de primeira importância tanto quanto essa saúde mental para a gestante? Porque às vezes a pessoa vai direto para o físico porque se preocupa, como você falou, com a mudança do corpo e não segue os dois em paralelo ou até juntos de mão dada. A saúde física é fundamental, tanto é que existe um controle pré-natal muito rigoroso. Nós não podemos esquecer, naturalmente, que hipertensão durante a gestação, diabetes durante a gestação e outras alterações de ordem física que podem ocorrer, certamente comprometem toda a estrutura do processo. E essas alterações físicas podem redundar também em um comprometimento emocional, porque dão uma sensação da mesma forma de impotência, de um cuidado indevido. Isso favorece muito medo, receio de lidar com essas situações. Então, o cuidado físico, avaliação laboratorial correta, a avaliação médica adequada, controle da pressão arterial, controle do diabetes, se ocorrer, ou da avaliação se vai ocorrer diabetes. Todos esses controles, peso e assim por diante, são fundamentais para que haja um equilíbrio físico e, consequentemente, uma estrutura emocional também mais forte, que ele promove quando o físico é bem cuidado. Não há a menor dúvida de que isso interfere. E precisa ter cuidado com algumas situações que venham ao encontro da gestante? Existem alguns problemas específicos que possam desencadear o desequilíbrio da saúde mental? O desequilíbrio que vem da parte exterior, ele pode ter um papel importante. Então, quais seriam eles, por exemplo? Um vínculo muito negativo de ordem familiar. Então, o estabelecimento de um vínculo familiar sadio é o primeiro ponto que aqui a parte externa está envolvida, que deve ser corrigida. Caso não esteja, deve ser dada uma atenção a isso. Segundo, um vínculo afetivo conjugal mais saudável. Porque o parceiro, marido, o namorado, aquele que está junto e que também faz parte de todo o processo, porque é o pai da criança, deve estar presente.
deve estar ali em atuação. E quando o vínculo não é adequado, isso pode provocar uma sensação muito maior de vulnerabilidade. Deve-se ter dado atenção também a histórico familiar. Por exemplo, depressão em membros diretos, ascendentes diretos. Isso pode acarretar maior suscetibilidade à depressão no puerpério e na própria gestante, no decorrer da gestação também. História pessoal de depressão. Uma mulher, por exemplo, que é mais vulnerável à depressão, já tem antecedentes de tomar medicamentos antidepressivos. Então, toda essa atenção pode favorecer como fator estressor a uma nova ocorrência de processo depressivo no puerpério. Denise, e se é o caso da moça ficar grávida e o pai não assumir e ela passa por aqueles problemas, inclusive de solidão e de nervosismo, e tem que evitar uma situação pior para não atingir o feto? É uma situação bastante dolorosa. Mas acontece, né? Acontece E bastante. E é claro que afeta, porque um dos fatores de vulnerabilidade e de tristeza, ao mesmo tempo desencadeando o processo depressivo, é justamente essa falta de apoio do cônjuge. Isso é uma coisa bastante evidente, que a gente percebe isso em todos os atendimentos psiquiátricos. Elas chegam e estão geralmente muito vulneráveis, se sentindo muito impotentes ou até incompetentes para gerir aquela situação, dizendo, não tenho apoio, infelizmente estou sozinha. Então isso deve ser bastante considerado. E nesse ponto, a família, de uma forma geral, precisa estar muito presente. Em vez de criticar, julgar, ao contrário, dar o apoio, porque esse momento de vulnerabilidade é crítico para posteriormente aparecer um processo depressivo. Tá certo. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Você continue conosco, nós já voltamos.